Bom dia, Lamin. Sim, para testar o som, você me entende? Ok, bom dia a todos. Acho que vamos começar agora este webinar. Já somos quase 40 participantes. Sei que Luí que ele já fez um teste, mas só quero verificar. Vocês me estão escutando bem? Tudo bem, Guilherme? Felipe? Ok, perfeito. Então vamos começar. Então, bom dia a todos, né? De novo, e muito obrigado por sua presença hoje neste webinar de apresentação do novo management do escritório de Proparco em São Paulo, para a América do Sul. Meu nome é Felipe Serres, como vocês podem ver aí. Eu sou o novo diretor regional da Proparco para esta região. Antes de tudo, obrigado por estar aqui. Quero clarificar umas coisas. Este webinar está destinado primeiramente a nossos clientes e parceiros brasileiros, aqueles com quem Proparco vem trabalhando há mais de 13 anos agora. É por isso que vamos falar português, né? Mesmo que meu domínio desta língua ainda seja um pouco limitado. Será uma espécie de portunhol. Hoje estou vindo aqui os últimos números. Somos 40 participantes agora, de pronto um pouco mais nos minutos. Estamos muito gratos por sua presença. Em meu nome, em nome de toda a equipe da Proparco São Paulo. Este webinar será estruturado da seguinte forma. Primeiro, uma apresentação da equipe da Proparco trabalhando especificamente no Brasil. Aqui os 4 que vocês podem olhar. Em seguida, uma vídeo institucional que apresentará o que a Proparco faz ao nível global e a nossa estratégia. Depois, uma apresentação mais específica sobre nossas atividades no Brasil e nossa estratégia para os próximos anos aqui no Brasil. E, por fim, que acho que é o mais importante, teremos uma sessão de perguntas e respostas com vocês. No entanto, durante o processo que a gente faz a apresentação, sintam-se à vontade para fazerem perguntas através da aba dedicada neste webinar ou via o chat. Aqui temos Débora e Guilherme e outras pessoas da equipe que vão começar a consolidar as suas perguntas. E tentaremos responder todas as perguntas ao final da apresentação. Em total, este webinar deveria durar ao redor de 45 minutos. Ok, então, podemos começar com uma primeira parte. Agora a gente vai se apresentar a vocês. Vamos começar por mim, já que sou o último aqui e aquele que vocês não conhecem ainda, não todos. Eu me juntei a Proparco em 2013, primeiramente como gerente de negócios, gerente de projetos senior na divisão de investimentos, ou private equity, em Paris.
Depois, assumi em 2016, faz 4 anos, a posição de diretor regional da Proparco para a Ásia do Sul, em Nova Delhi. Então, uma posição de diretor regional como a que tenho agora, mas numa região muito diferente, como vocês podem observar. E em agosto de 2020, faz só 2 meses, finalmente assumi as funções de diretor regional da Proparco para a América do Sul, baseado em São Paulo. Antes de me juntar à Proparco, eu trabalhei faz muitos anos na delegação da Comissão Europeia no Peru. Depois, passei uns anos no setor do rating, na agência de rating de microfinanças chamada Planet Rating, uma agência francesa. E, finalmente, me juntei à nossa casa matriz, a empresa matriz, a Agência Francesa de Desenvolvimento, AFD, como gerente de negócios para o setor das microfinanças. Eu sou formado pelo Instituto de Estudos Políticos de Paris, mais comumente conhecido como Sciences Po. Eu também tenho um mestrado em Economia do Desenvolvimento pela London School of Economics no Reino Unido. Ok, então agora que já me apresentei, vou deixar os meus colegas que trabalham no Brasil se apresentar. Sim, Loic, você pode começar, por favor? Sim, obrigado, Felipe. E bom dia a todos. O meu nome é Loic Perret. Estou trabalhando no escritório de Proparco em São Paulo há pouco mais de um ano. Eu sou especialista para os setores da energia e infraestrutura, incluindo transportes, água e saneamento, produção de energias renováveis, telecom, iluminação pública, tratamento de resíduos sólidos, etc. Eu cubro esses setores para toda a região da América do Sul a partir do escritório de São Paulo. Vim para o escritório de São Paulo para trazer a equipe da Proparco mais experiência no setor da Project Finance e para que possamos atender mais de perto e com mais atenção às demandas de nossos clientes da América do Sul. Antes de juntar-me ao escritório da Proparco em São Paulo, eu trabalhei para a Proparco em Paris por 6 anos na equipe de Project Finance. Obrigado. Ok, obrigado, Loic. Depois, Julian, você pode se apresentar, por favor? Sim, obrigado, Felipe. Bom dia a todos. Meu nome é Julien Van Hooydonk. Eu sou a pessoa mais nova da Proparco, porque entrei na Proparco há um pouco mais de um ano, como gerente de projeto, sênior. Eu sou responsável para as operações que a gente chama de corporate, nos setores de indústria, de agronegócios e serviços, que incluem setor de saúde e educação. E para a região que a gente chama de Cone Sul, que inclui o Brasil, Paraguai, Argentina e Bolívia. Antes de me juntar à Proparco, eu fiz a minha carreira em bancos internacionais. Eu comecei trabalhando no Natixis, no Banco Francês Natixis, no setor de commodity, em Paris, no Brasil e na Argentina. Depois eu trabalhei para o Banco Santander Brasil, aqui, durante alguns anos, e antes de entrar na Proparco, eu trabalhava no Banco ABN AMRO, também no Brasil, responsável por clientes corporate. Ok, obrigado, Julian. E agora, por último, o nosso colega Guilherme. Por favor, Guilherme. Obrigado, Felipe. Obrigado, Loic. Obrigado, Julian. Eu já estou na Proparco, eu sou quem está na Proparco agora em São Paulo há mais tempo. Eu estou há 4 anos e meio aqui no escritório de São Paulo. Eu me juntei à Proparco em meados de 2016, sempre cobrindo todas as operações no Brasil, nos mais diversos setores. Então, quando eu trabalho com infraestrutura, eu trabalho junto com o Loic. Quando eu trabalho em projetos corporate, eu trabalho junto com o Julian. Em projetos bancários, eu tendo a tocar junto com o Felipe e um pouco mais sozinho. Antes de me juntar para o Proparco, eu trabalhei em bancos comerciais, trabalhei no Citibank, também trabalhei em fundos de investimento, tenho experiência tanto em macroeconomic research, como credit research e equity research. E eu me formei na Universidade de São Paulo em economia. Ok, perfeito. Então, só para resumir, a forma que a equipe está estruturada é assim: vocês têm o ponto de entrada para infraestrutura e energia sempre Loic,
para corporates, empresas, agronegócios e Julian. Eu me ocupo do resto, se pode falar assim, principalmente instituições financeiras. E depois, Guilherme está em todos os negócios, em todos os projetos brasileiros, ele sempre vai estar como um ou outro da gente. É assim que estamos estruturados. Ok, perfeito. Então, agora que já fizemos esta apresentação, vamos a apresentar a vocês a vídeo institucional da Proparco. Um minutinho. Ok. Proparco est la filiale secteur privé du groupe Agence Française de Développement, l'AFD. C'est une filiale qui est dédiée au financement du secteur privé. Elle intervient dans différentes zones géographiques, essentiellement dans les pays émergents et dans les pays en développement. Nous accompagnons depuis maintenant 40 ans des entreprises, donc de la PME, en passant par les groupes bancaires et notamment des groupes bancaires régionaux, mais sans oublier également les institutions de microfinance. Pour être le plus efficace possible, Proparco s'est concentré sur quelques secteurs clés. On peut voir d'abord les deux secteurs transversaux à toute économie, le secteur des infrastructures physiques, apporter de l'électricité par exemple, et le secteur des infrastructures financières et des services financiers qui sont nécessaires à toute entreprise. Et puis à côté de ça, Proparco a également développé certaines thématiques fortes sur des secteurs à fort impact comme l'agriculture et l'agro-industrie, l'éducation ou la santé. Se focaliser sur ces secteurs clés, en fait, ça nous permet, au travers de 5 grands axes, de toucher une grande palette et une grande partie des objectifs du développement durable. Tout d'abord, évidemment, on finance une économie durable. On est également directement actif dans la création d'emplois. Et puis, on apporte des biens et des services essentiels aux populations, tout en luttant contre le réchauffement climatique. Et puis, dernier point important pour nous, c'est qu'on contribue à développer des modèles innovants qui permettent de servir les objectifs du développement durable. Le rôle de Proparco va bien au-delà de ces financements. Notre mission intègre en effet l'accompagnement de nos clients pour qu'ils agissent de façon responsable dans les pays dans lesquels ils sont implantés. Nous les aidons par exemple dans la gestion durable des ressources naturelles, pour la prévention et la réduction de la pollution. Nous travaillons également avec eux sur les conditions de travail dans leurs établissements, dans la lutte contre les discriminations, contre la corruption, et nous faisons en sorte de favoriser la transparence de leur activité. Pour les prochaines années, nous allons mettre en œuvre notre nouvelle stratégie qui couvre la période 2017-2020. Que recherchons-nous à travers cette stratégie et ses objectifs opérationnels? C'est d'avoir de l'impact, et notamment des impacts de développement. Le premier concerne la création et le maintien d'emplois directs ou indirects, et nous visons une cible de 1,7 million de personnes impactées positivement par cette stratégie. À travers notre priorité liée au climat, nous souhaitons financer des projets qui vont permettre d'économiser 15 millions de tonnes de CO2 par an en 2020. Nous souhaitons également donner accès à environ 12 millions de personnes à des biens et services essentiels, et notamment dans les secteurs sociaux comme l'éducation ou la santé. Et nous mettrons l'accent sur le financement notamment de modèles économiques innovants, qu'il s'agisse de nouveaux domaines d'intervention ou d'innovation en lien avec la structuration de nos opérations. Enfin, au-delà de nos financements, nous souhaitons accompagner nos clients pour améliorer leur performance environnementale et sociale et également les accompagner sur l'amélioration de leur gouvernance en mobilisant de la ressource et de l'assistance technique. Proparco va prolonger l'œuvre qui a été entamée il y a 40 ans en construisant en commun un monde si possible meilleur au bénéfice du plus grand nombre et pour les personnes les plus vulnérables. Ok, perfeito. Então agora vamos continuar aqui a apresentação. Vamos fazer um enfoque um pouco mais na atividade da Proparco aqui no Brasil.
como essa apresentação que vai ser, acho muito breve, mas vai dar a vocês mais informações sobre o que estamos fazendo aqui nesse país. Acho que a vídeo já deu muitas informações sobre o que fazemos, mas é importante aqui, de pronto, lembrar que, além de apoiar o setor privado, o que buscamos é a realização de objetivos de desenvolvimento sustentável, em particular, apoiando projetos que ajudem a combater as mudanças climáticas ou a promover a inclusão social. Aqui vocês podem ver que somos uma subsidiária da Agência Francesa de Desenvolvimento, a AFD, que tem um escritório em Brasília. A AFD tem 75% do capital da Proparco, e o balance é controlado por diferentes bancos, instituições corporativas e parceiros do Norte e do Sul. O objetivo é estabelecer uma espécie de parceria Norte-Sul para o desenvolvimento do setor privado, mas sempre com enfoque nos países dos países em desenvolvimento. Então, os países que beneficiam da ajuda ao desenvolvimento conforme o critério da OCDE. Ok, então aqui eu só quero fazer um foco nos números recentes de Proparco. De pronto, lembrar que a final de 2019, a Proparco tem uma carteira de 4,6 bilhões de euros, e que nesse mesmo ano a gente aprovou 2,5 bilhões de euros de financiamentos, o que constitui realmente um crescimento de 58% com referência ao ano anterior. Desses 2,5 bilhões, 717 milhões foram dedicados à luta contra as mudanças climáticas, o que representa uma parte muito importante de nossas prioridades. Vocês também podem aqui observar que o Proparco tem uma forte presença internacional. Aqui a gente está falando de um dos escritórios regionais, mas em total somos 13 escritórios regionais e 10 escritórios locais que dependem desses escritórios regionais. O Proparco trabalha em 115 países até agora, com mais de 500 clientes. Ok. Então, além de mim, do Loic, do Julien e do Guilherme, que já nos apresentamos, nossa equipe em São Paulo tem outras 3 pessoas que eu só queria mencionar rapidamente aqui. Temos Armand, que trabalha cobrindo as operações na Argentina e no Paraguai. Carl, que é o responsável pelas operações na Bolívia e em alguns países andinos. E Débora, que é nossa inestimável assistente administrativa. Então, aqui vocês podem ver, nós, São Paulo, somos exatamente 7 pessoas. Mas, além da equipe de São Paulo, temos um escritório que está em Bogotá, que depende de São Paulo, cuja sua missão é de cobrir a zona andina. É uma equipe muito dinâmica, liderada por Astrid Jarus, vocês podem ver a sua foto aí, e apoiada por Pamela Valderrama. Então, em total, a equipe para cobrir a América do Sul, incluindo São Paulo e Bogotá, está constituída de 9 pessoas. Ok. Então, agora vamos ver um pouquinho mais os números para o Brasil e o que representa o Brasil na região. O escritório foi criado em 2007, faz 13 anos exatamente, quando a Proparco foi autorizada a operar em todos os países em desenvolvimento, pois até então as atividades se concentravam fortemente em países de África. Esta decisão também reflete o desejo de diversificar nossas atividades. Finalmente, reflete o reconhecimento do dinamismo da importância de apoiar o setor privado em países emergentes como o Brasil, com um foco muito mais grande em questões ambientais e de mudança climática do que se podia fazer em países africanos, por exemplo. Após 13 anos, estamos orgulhosos de poder exibir quase 2 bilhões de dólares de financiamentos em toda a região,
É importante mencionar, no entanto, a preponderância do Brasil. Vocês aí podem olhar que o Brasil representa 42% de nossos financiamentos na América do Sul, o que é uma parte muito importante e que reflete o dinamismo desse país. Assim, até o momento, o Brasil representa 860 milhões em financiamentos através de 27 transações em dívida e capital. Também vocês podem ver a importância das operações em outros países, mas definitivamente o Brasil é a parte mais importante. Nesse slide, vocês podem ver o crescimento sustentado destes financiamentos no Brasil, e assim como chegamos aos 860 milhões que estava falando, como uma interessante aceleração nos últimos 3 anos. Ok, aqui a gente quer mostrar a repartição setorial de nossos financiamentos no Brasil, por setor. Aqui se pode observar que o financiamento da energia e da indústria e agroindústria, os 40% da agricultura e indústria e os 37% de energia, representam quase 80% de nossos financiamentos no Brasil. Isso reflete bastante bem a composição da economia, o dinamismo da economia brasileira. Deve-se lembrar que quando falamos de energia, estamos falando exclusivamente de energias renováveis, porque nosso foco é trabalhar com operações voltadas ao desenvolvimento sustentável, nos impede financiar combustíveis fósseis. O fato da energia representar 37% de nossos financiamentos no Brasil é uma boa ilustração do dinamismo deste segmento neste país. Da mesma forma, o posicionamento do Brasil como uma potência de agronegócio se reflete bem em nossos grandes e numerosos financiamentos neste setor, particularmente no processamento da cana-de-açúcar. O saldo dos financiamentos, os 4% em pequenas e medianas empresas, saúde e educação, infraestrutura, representa aproximadamente 20%. E a outra parte das atividades de Proparco, na infraestrutura, principalmente água e saneamento, e na parte das pequenas e medianas empresas, são principalmente empréstimos a bancos ou instituições financeiras que depois são emprestados a pequenas e medianas empresas. Vale mencionar aqui, também quero lembrar isso, é uma parte muito importante, que 65% de nossos financiamentos, em volume, são dedicados à luta contra a mudança climática, que é uma de nossas maiores prioridades, já seja pela energia renovável, mas também por investimentos sustentáveis na agroindústria ou inclusive na infraestrutura. Ok, e aqui vocês podem ver mais, com mais detalhe, o tipo de entidades que se beneficiam de nossos financiamentos, de nossos recursos financeiros. Podemos ver que em 74% dos casos fornecemos financiamento direto. Isso que quer dizer? Quer dizer que, em outras palavras, financiamos diretamente empresas ou projetos de infraestrutura. Os 26% restantes são financiamentos, já seja a bancos, instituições financeiras ou fundos de investimento. Isso é importante também fazer investimentos indiretos, porque assim é possível alcançar muitos beneficiários de pequeno e médio porte como um único pacote de financiamento. Por exemplo, a nossa estratégia de apoio às pequenas e médias empresas baseia-se em grande parte na concessão de empréstimos aos bancos que são então direcionados aos beneficiários finais. Então, vocês podem ver essa repartição entre financiamentos diretos e indiretos. Ok. Aqui eu quero só lembrar a oferta diversificada de produtos da Proparco. É importante lembrar que o que vocês conhecem mais da Proparco é oferecimento de dívida de longo prazo, mas também a gente pode oferecer, e temos operações desse tipo equity e quasi equity, já seja financiando diretamente empresas ou financiando fundos de investimento que eles vão financiar muitas empresas. Também podemos oferecer garantias. Acho que nunca fizemos garantias no Brasil, mas é um produto que estamos desenvolvendo e gostaríamos de desenvolver mais. Uma estratégia muito boa
para poder tratar o tema da moeda local, quando a gente dá uma garantia a um banco brasileiro para que o banco faça um empréstimo em moeda local, de pronto melhor que prestar diretamente em dólares ou em euros. E também, eu gostaria de lembrar aqui que, além dos produtos financeiros, o Proparco também pode oferecer assistência técnica. Em alguns casos, quando o cliente precisa, são pacotes geralmente compartilhados, com 50% financiado pela Proparco e 50% pelo cliente. E, nesse caso, para atender necessidades muito específicas. Por exemplo, o desenvolvimento de uma capacidade para financiar pequenas e médias empresas num banco, ou, por exemplo, o desenvolvimento de um novo produto, ou o desenvolvimento de um departamento de riscos. Isso depende muito das necessidades. Uma coisa importante aqui de lembrar também é o ticket médio, o monto médio dos empréstimos. Geralmente, para a dívida, começamos a 10 milhões de dólares, podemos subir até 50 milhões de dólares ou euros. Nesse caso, podemos fazer diretamente ou como apoio de nossa casa matriz, a AFD. De 50 a 100 milhões, também podemos oferecer até 100 milhões, nesse caso, sindicalizando ou trabalhando com outros parceiros financeiros, já seja europeus ou multilaterais. Na equity, na quasi equity, o ticket médio, o ticket empresa a 5 milhões de dólares e podemos subir até 20, 25 milhões de dólares máximo. Então, esse é o tamanho médio dos investimentos na equity, tendo em conta que na equity sempre temos uma posição minoritária, e que sempre, mas ao mesmo tempo, gostamos de ter uma influência na governança, geralmente com uma posição no diretório. E aqui vocês podem ver os setores prioritários, mas isso já se falou muito na vídeo. Ok, aqui eu gostaria de passar um pouco de tempo para a nossa estratégia no Brasil, que está baseada em nossa experiência até agora neste país, nossos diagnósticos das necessidades. Essa estratégia está baseada em 3 pilares. O primeiro tem a energia e a infraestrutura, depois as empresas e, finalmente, os bancos e instituições financeiras. A energia e infraestrutura que a gente procura fazer não é competir com os bancos nacionais ou como mercados de valores nacionais. E a gente já sabe que existem bancos que estão financiando a energia e infraestrutura, em particular a BNDES ou muitos bancos de desenvolvimento. O que a gente quer fazer é complementar a oferta do mercado financeiro local e dos bancos de desenvolvimento. Por exemplo, aportando dívida de longo prazo, por exemplo, aportando, em alguns casos, dívida para construção, para a fase de construção, e também, de acordo com as necessidades, aportando dívida em dólares ou euros, porque temos umas necessidades nos projetos de financiamento em dólares e euros. Não é tão presente no Brasil, mas se podem ver contratos de venda de energia agora mais em dólares ou em euros, tendo em conta que o Proparco também pode oferecer moeda local, também podemos oferecer financiamentos em reais, mas achamos que temos mais capacidade para ser competitivos no euro e no dólar. Agora, nas empresas, sempre a nossa parte forte, eu diria, a nossa história no Brasil está baseada no agronegócio, muito na cana-de-açúcar, mas também temos uma visão muito global do apoio às empresas. Então, também a gente está procurando financiar projetos na educação, na saúde. Temos já uma experiência nesses setores, menor que no agronegócio, mas sempre para nós são 2 setores sociais que são muito importantes e que queremos apoiar. E, por último, a indústria, de forma geral, mas sempre com um foco muito importante na parte ambiental e social, tratando de melhorar os processos ambientais e sociais nessas indústrias. E no setor financeiro, para nós, os bancos e instituições financeiras são intermediários para poder beneficiar muitas pessoas. Para nós, sempre a estratégia é identificar um banco forte, que tem uma estratégia muito forte de apoiar os setores que a gente quer apoiar, e de aí poder beneficiar muitos
muitas pessoas. E os dois, eu diria, os dois prioridades que temos pela intermediação financeira é a parte verde, já seja energias renováveis, mas também pode ser eficiência energética, pode ser toda a parte orgânica, sustentável, e também empréstimos que contribuem de forma mais geral com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Isso pode ser empréstimos para pequenas e médias empresas, pode ser empréstimos para aqui se moveu, para as mulheres e também para outros setores como a agricultura. Ok. Então, para finalizar, eu só queria apresentar alguns projetos recentes que são bastante emblemáticos do que o Proparco pode fazer. Primeiro, aqui temos um projeto como a Enel, uma operadora de energia italiana que, como vocês sabem, tem uma forte presença no Brasil e na América do Sul. Nessa operação, que foi recente, financiamos uma central de 254 megawatts no estado da Bahia, como uma dívida sênior de 15 anos. Então, aqui vocês podem ver o longo prazo que a gente pode oferecer. Oferecemos financiamento de 90 milhões de dólares, incluindo, é importante mencionar isso, 40 milhões de euros sindicalizados com nosso parceiro alemão DIG, que está aqui presente. Aqui o amigo Felipe está aqui também. Então, isso é um bom... Isso reflete bastante bem o fato de que a gente pode trabalhar com outros parceiros financeiros europeus ou multilaterais para o financiamento de projetos. Esta foi a quarta operação de Proparco no segmento das energias renováveis no Brasil. E aqui o último projeto que eu queria apresentar a vocês, estes são só 2 projetos dos 27 projetos que já financiamos, mas queria aqui apresentar 2, é o financiamento da Tereus Açúcar Energia Brasil, que é uma das principais companhias do mercado de açúcar e etanol no Brasil, é subsidiária do grupo francês Tereus, que é o segundo ou terceiro grupo no setor do açúcar a nível mundial. Aqui fizemos um empréstimo de 20 milhões, desculpa, de 50 milhões de dólares, mas isso foi o segundo. Em 2000, aqui fizemos 40, mas em 2010 já fizemos 50. Então, em total, é um grupo que a gente está apoiando agora faz muito tempo. E o financiamento foi dirigido para a construção de um armazém logístico no Porto de Santos, para também infraestrutura ferroviária e também para eficiência logística, reduzindo o impacto ambiental. Aqui eu só queria apresentar esses 2 projetos a vocês, para que vocês tenham uma ideia do que a gente pode fazer, uma na infraestrutura, outro no setor das empresas, do agronegócio, mas também temos outros exemplos no setor bancário, também de fundos de investimento e outros setores para vocês. Então, acho que já falei muito. Depois dessa apresentação, eu gostaria de pronto responder algumas de suas perguntas baseadas nesta apresentação ou em outras perguntas que vocês possam ter. Obrigado. Aos participantes aqui do webinar, vocês podem fazer perguntas diretamente pelo chat ou pela aba Perguntas, enquanto vocês vão elaborando as perguntas. Eu tenho uma pergunta para você, Felipe, sobre... Você apresentou 2 operações com empresas que são contrapartes europeias. Existe algum tipo de necessidade da contraparte ser europeia? Você pode comentar um pouco sobre isso? Obrigado, Guilherme. A verdade, não. O Proparco tem uma missão de financiamento do setor privado nos países em desenvolvimento. Essa é a nossa missão. E se você olha a nossa carteira aqui, temos de pronto 2, 3 empresas europeias, francesas e uma italiana, mas a maioria são empresas locais, empresas brasileiras. O que acontece é que também temos uns grupos europeus e franceses que estão trabalhando no Brasil, nos setores que a gente quer apoiar, e nesse caso também olhamos esses projetos. E quando a gente já tem uma relação com essas empresas, também é mais fácil estabelecer uma relação e poder trabalhar. Então, a gente fica satisfeita de trabalhar com empresas europeias, mas não tem nenhuma prioridade ou preferência para trabalhar com elas. A gente trabalha com todas as empresas do setor privado que sejam elegíveis para o Proparco, já seja na parte do setor, do mandato e também do desempenho financeiro.
Tá bom, tá ótimo. Tem uma pergunta aqui do Carl sobre se a gente tem algum exemplo de intervenção da Proparco no setor financeiro. A gente tem, na verdade eu cubro esse setor junto com o Felipe, de maneira assim resumida, a gente fez operações com linhas temáticas, no qual a gente financiou o desenvolvimento de portfólios específicos de alguns bancos. No Brasil, notadamente, a gente trabalhou com agora 5 ou 6 bancos, o sexto está entrando em portfólio em breve, espero, com operações que vão desde linhas temáticas, linhas verdes, até linhas de financiamento para o setor de agribusiness. Na região, a gente já fez linhas voltadas a pequenas e médias empresas e linhas com a temática gender-related, que são linhas voltadas a empresas lideradas por mulheres. Depois, uma pergunta aqui do Renato. Se os empréstimos são sempre feitos em dólar ou euro e se eles podem ser estruturados em moeda local. Vou passar essa pergunta para o Loic, que trabalha no setor de infraestrutura, acho que é o setor talvez mais afetado por isso. Sim, obrigado, Guilherme. Sim, por supuesto, temos a capacidade de fazer financiamentos em dólares ou euros, mas também estruturados em moeda local. É verdade que nossa balança está em euro, mas quando temos que fazer empréstimos em moeda local, temos que trabalhar com swaps no mercado financeiro, e significa que o custo do financiamento tem que ter em conta o custo do swap no mercado, mas é algo possível e algo que já fizemos em muitos países no mundo e que totalmente estamos totalmente abertos a discutir. Tá ótimo. A gente recebeu também uma pergunta aqui na aba de perguntas do João, perguntando como que funciona o processo de seleção de projetos, due diligence e monitoramento da implementação desses projetos. Eu vou deixar aberto, acho que o Felipe pode começar e depois o Juliano e o Loic complementam. Sim, uma pergunta muito interessante. O que acontece aqui é que este escritório está, primeiramente, principalmente, dedicado a fazer isso, a fazer a seleção de projetos. Então, como acontece? Primeiro, aqui a gente já vai e fala com muitos atores, já sejam bancos, empresas, também intermediários, conselheiros financeiros, para identificar projetos. Essa é a parte mais de prospecção. Mas uma vez que a gente encontrou um projeto que é elegível ao mandato, que tem umas boas perspectivas financeiras, que também corresponde com uma estratégia que é a capacidade que a gente tem no momento dado para fazer o projeto e identificar. Aí, quando fazemos o processo de identificação. Então, como identificação? A equipe que você viu aqui, então, Loic, Julian, Guilherme, eu, fazemos um memo, um documento, que é apresentado ao comitê de identificação da Proparco. Para fazer esse memo, antes precisamos falar com o cliente, estabelecer as condições gerais, já seja do empréstimo ou da operação de equity, o montante, as condições, os diferentes covenants e outros elementos, de forma muito geral, né? Tem nível somente de uma forma muito geral. E uma vez que a gente já concordou com essas condições gerais, isso pode tomar, em uns casos, uns dias, em outros casos pode tomar muitos meses, né? Isso depende muito das discussões das pessoas. Uma vez que já concordamos nessas condições muito gerais, aí o processo começa. Então, o processo para ir ao comitê de identificação toma não muito tempo, 3, 4 semanas máximo. E aí, no comitê de identificação, a casa matriz da Proparco, em Paris, se reúne, a gente apresenta ao comitê o projeto e fazemos a gente identifica o projeto, é formalmente identificado, e depois desse comitê se envia uma carta de interesse ao cliente, toma 2, 3 dias depois do comitê, a carta é assinada pelo cliente, e aí o processo de due diligence começa. Esse processo toma 2 até 3 meses, e depois se apresenta ao comitê de crédito. Então, primeiro o comitê de identificação, depois o comitê de crédito. Aí, durante esse processo de due diligence é muito mais largo. Temos uma due diligence feita pela equipe técnica de Paris, mas também
de acordo com o projeto, se podem selecionar consultores externos para fazer due diligence, já seja técnica, comercial, financeira, legal sempre importante, para ter todas as dimensões do projeto, e aí é apresentado ao comitê de crédito, que é o comitê muito mais importante, onde se dá o ok, a autorização para o projeto. E depois do comitê de crédito, aí depende de novo do projeto, 1 a 2, 3 meses para assinar o projeto e fazer o financiamento. Então, contudo, eu falaria que, no melhor caso, quando um projeto, eu diria, fácil, geralmente com instituições financeiras, mais rápido, porque mais industrializado o processo, eu falaria, pode tomar até 4 ou 5 meses. Quando um projeto mais de infraestrutura, depende mais, em alguns casos pode ser 5 ou 6, um pouquinho mais. É a mesma coisa como o setor corporativo. É assim um pouco o processo. Não sei se aqui o Julião ou o Loic querem complementar o que eu falei. Não, obrigado, Filipe. Acho que um processo bem similar a um processo de uma banca comercial, só com um foco um pouquinho, no início, um pouquinho mais importante sobre os impactos do projeto e para entender se o projeto está bem alinhado com a nossa estratégia de desenvolvimento sustentável. Mas, de um ponto de vista técnico, é como um processo clássico de banca. E só para comentar, também adicionar um ponto, no processo de seleção, hoje no Brasil e no mundo inteiro, como a gente tem um foco muito grande a luta contra o aquecimento global, a gente tenta cada vez priorizar esses projetos que de fato têm impacto positivo, né, nesse combate ao aquecimento global, tá? Então, isso dá um viés de direcionamento para esse tipo de projeto, mas isso não quer dizer que a gente não olha outras coisas, tá? Tá bom, tá ótimo. Obrigado, pessoal. Tem mais uma pergunta aqui do Richard Saito. Ele está perguntando sobre operações de Partial Credit Guarantee, como que eles podem ser estruturadas e com quais produtos a Proparco pode atuar como garantor. Acho que o Julian, por ter trabalhado em área de produto, pode ajudar a gente com isso. Sim, obrigado, Guilherme. Eu acho que como a gente estruturaria uma garantia, basicamente o banco local, ou a instituição local, ela faria um empréstimo e tomaria uma garantia internacional com a Proparco. A Proparco não emite garantia local de fato. Então, a estrutura funcionaria dessa maneira. É a instituição local que faz o contrato com o cliente e depois a Proparco emite uma garantia back-to-back com esse contrato. Então, as condições da garantia, da execução de garantia e do empréstimo local se respondem. São espelhos, na verdade, as condições. E assim que funcionaria. O ponto de porcentagem, isso depende de muita coisa. Eu acho que, como a gente tende, a fazer operações de mais longo prazo, o que acontece é que os bancos ou as instituições locais não conseguem atuar com prazo, ou geralmente são limitados para prazo acima de 5 anos, 10 anos em termos de crédito, de risco de crédito. Então, a gente pode ter estrutura onde tem duas tranches, uma tranche que a gente compartilha o risco com o banco local, pode ser 20%, 50%, pode ser 60%, isso depende um pouco do apetite de crédito do nosso parceiro local. E além dos 5 anos, a Proparco fica com 100% do risco de crédito, e aí o banco local, a instituição local que dá a liquidez. Acho que seria mais ou menos assim que funcionaria. Aí não sei se o Loic quer se eu posso complementar aqui, eu só queria falar de um produto em particular que ainda a gente ainda não ha desenvolvido no Brasil, mas que existe também aqui um bom lugar para mencionar. Também depende depois da factibilidade de fazê-lo, mas é o produto da garantia ARIS, produto eu diria muito industrializado, que já existe em outros países, em que é uma garantia para os bancos, que eles é uma subparticipação
no risco dos bancos quando eles estão emprestando a pequenas e médias empresas, já seja com um empréstimo individual a uma empresa ou uma garantia de carteira. Nesse caso, a gente deve identificar os critérios de elegibilidade dos setores, mas geralmente os setores é bastante aberto, mas sobretudo o critério de elegibilidade do porte das empresas, qual é e dos empréstimos, qual é o crédito mínimo e o crédito máximo que o banco pode dar às empresas da carteira, e então aí a Proparco dá a garantia a esses empréstimos. O sistema aqui é uma garantia que cobre os 50% do risco, não cobre 100%, é sempre 50%, é um sistema de garantia em risco final. Então, o que acontece é que quando tem um default, que um cliente não está pagando sua parcela, já seja na carteira ou já seja na garantia individual, o banco pode ir ao Proparco e pedir 50% dos 50% de garantia, e o saldo, então os 25% que estão ficando, depois só vão ser transferidos para o Proparco quando o banco demonstrou que fez ações de recuperamento do crédito que está em default. Por isso que se fala de garantia em perda final. Esse é um produto que já existe em outros países, que poderíamos explorar como se pode fazer no Brasil, mas uma das partes importantes aqui é para saber também como esse tipo de garantia na perda final pode ser reconhecida pelo Banco Central brasileiro. Então, a gente está tratando de entender um pouco mais se isso aporta um benefício aos bancos brasileiros na parte de ponderação dos ativos. E segundo, também uma parte muito importante, essa garantia só é para créditos de mais de um ano. Então, se o banco está fazendo mais empréstimos a pequenas e médias empresas de menos de um ano, a garantia não é elegível. Tem que ser mais de um ano e pode ser até 10 anos. Então, pode ser empréstimos a longo prazo para pequenas e médias empresas. Então, é outro produto que eu queria falar aqui, que ainda não existe no Brasil, mas que poderíamos começar a comercializar. Tá ótimo. Eu só quero complementar uma coisa da pergunta do Richard, que ele perguntou quais produtos. Eu falei essencialmente dos empréstimos locais, né, feitos por instituições financeiras. A gente está olhando hoje um projeto onde a gente poderia atuar com fundo imobiliário, tá? Mas isso é uma coisa meio nova. O ponto principal é, a partir do momento que vocês sabem que esses produtos sendo emitidos ou por fundos ou por bancos locais já têm a possibilidade de receber uma garantia internacional de uma instituição bancária internacional, em teoria, a Proparco poderia atuar também, tá? A única coisa que, como o Felipe comentou, é um produto novo no Brasil, a gente não fez ainda, a gente está negociando, a gente está vendo oportunidade para fazer, mas isso é um pouco caso a caso, tá? Mas, obviamente, empréstimo locais são os produtos que a gente vai olhar em primeiro lugar. Tá ótimo, obrigado. Depois a gente tem uma pergunta aqui do Philip Hein, perguntando quais setores de infraestrutura a gente considera os mais interessantes no Brasil nesse momento, quais subsetores a gente está olhando. Acho que é uma pergunta para o Loic. Sim, obrigado, Guilherme. No passado, é verdade que tivemos foco mais forte no setor da energia, mas hoje acho que em Brasil tem muito mais outros setores de infraestrutura muito dinâmicos, como o setor da iluminação pública. Acho que vemos muitos PPPs no setor da iluminação pública, e acho que é algo muito interessante, porque tem impactos na economia de energia muito interessantes. Também, com o novo marco legal do setor do água e saneamento, acho que é um setor que no futuro muito próximo vai ter muitas oportunidades e muitas necessidades de financiamento, e claro, com os impactos sociais que tem esse setor, é algo que vamos olhar com muita atenção. E acho também que o setor dos transportes, sabemos que vamos ter muitas privatizações e novas concessões sobre o setor do transporte,
transportes públicos e tudo isso, vamos ter oportunidades e necessidades de financiamento bem grandes. Seria os três que podemos mencionar. Tá ótimo. Depois vem mais uma pergunta aqui, Cecília, perguntando se a gente pode financiar projetos com outras instituições financeiras. Eu vou começar a responder isso, acho que o Loic e o Julian vão poder me complementar minha resposta, mas sim, a gente pode. A gente já fez algumas operações com outras operações financeiras. Entendo que a pergunta vem no contexto de operações sindicalizadas, né? Então, operações em conjunto com outras operações, com outras instituições financeiras. A gente já fez, é uma coisa que a gente faz com frequência no setor de infra. Isso é bastante comum, muito por conta do tamanho dos tickets, mas no setor corporate também a gente já fez operações tanto no Brasil como fora. No Brasil, alguns exemplos foram operações onde a gente complementou o financiamento, por exemplo, do BNDES. É uma coisa que a gente faz com bastante frequência. E a gente poderia fazer também com a participação de bancos comerciais, sindicalizando bancos comerciais e atuando em conjunto em tranches ou idênticas, ou paralelas, ou com pequenas diferenças. Não sei se o Julião e o Loic querem complementar. Sim, eu vou guiar. Acho que no setor da infraestrutura, a maioria dos casos, o financiamento são grandes e envolvem muitas bancas, e temos essa capacidade de trabalhar com bancas comerciais, com agências de credit export ou com outras bancas de desenvolvimento, nacionais, multilaterais ou bilaterais. Temos essa flexibilidade de trabalhar com qualquer parceiro financeiro. Sim, e no setor corporate, obviamente, é a mesma coisa. Tem que ter capex, investimento, um projeto que faz sentido, e a ideia é sempre complementar. Quando eu estava com o banco comercial, como eu comentei, quando eu respondi a outra pergunta, geralmente faz empréstimo aqui no Brasil até 3, 5 anos, e aí pode ser que esse projeto precise de mais tempo para ser repago, o fluxo financeiro desse projeto vai um pouco além, e aí com uma linha da Proparco ou de outro banco de desenvolvimento que propõe prazos maiores, você acaba tendo um prazo médio da operação com 2 tranches, uma mais curta, uma mais longa, que aí faz sentido pelo perfil do projeto. Tá ótimo, obrigado, Julian. Acho que acabaram as perguntas aqui para a gente. Acho que a gente pode ir para as considerações finais. Ok. Muito obrigado, Guilherme, pela sua moderação. E muito obrigado, sobretudo, a todos vocês, os participantes que ficaram aqui com nós. Para mim, um prazer estar aqui no Brasil. Finalmente, foi um pouco difícil chegar até aqui. Como tudo, o problema aqui da pandemia, estava vindo da Índia, então o processo foi complicado, mas agora que estou muito, muito satisfeito, como uma equipe muito forte, como vocês podem olhar. Então, agora só queremos trabalhar com vocês e fazer muitos projetos interessantes aqui no Brasil e na região. Então, espero poder, no futuro, falar com vocês personalmente. A situação atual é assim, também bom, é uma forma de falar com todos vocês ao mesmo tempo, mas uma conversa individual sempre é boa. Então, obrigado a todos, obrigado Julian, Loic, Guilherme também pela sua presença hoje, e até pronto. Ok? Obrigado a todos. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.